Olá, amigos queridos! Nossa conversa de hoje aqui no Lado a Lado é com a psicóloga Juliane Rodrigues Gonçalves, que é especialista em neuropsicologia, uma área da ciência relativamente nova que nós vamos conhecer melhor aqui no programa de hoje. Bem-vinda, Juliane! Obrigada, Mirna, obrigada pela oportunidade. É muito importante esses espaços onde a gente pode prestar informações para a população, né? Em especial na área de saúde, que são temas que são bastante importantes, que as pessoas tenham conhecimento e saibam como lidar no dia a dia com as dificuldades. Não agradeça não, porque eu vou explorar você aqui hoje. Pode explorar, estou à disposição. Então vamos começar, Juliane, explicando aí, né, para o nosso público o que é essa área da psicologia chamada neuropsicologia. Bom, a neuropsicologia é uma área um tanto quanto recente. Ela permite um diálogo entre a neurologia e a própria psicologia. A psicologia é uma ciência que estuda o desenvolvimento, né, das pessoas, cada etapa da vida, e com o auxílio da neurologia a gente consegue identificar como as pessoas aprendem, como as pessoas memorizam os fatos, as informações, como é a percepção das pessoas diante de tantos estímulos que a gente recebe no dia a dia, como é desenvolvida a linguagem, o raciocínio lógico. Então, é o que a gente chama na psicologia de funções superiores. Então, esse diálogo da psicologia com a neurologia permite que a gente identifique perdas significativas de memória, de atenção, de concentração, de raciocínio, de linguagem, decorrente de doenças neurológicas, né? Para que a gente possa auxiliar na rotina e na qualidade de vida dessas pessoas. Então, a neuropsicologia ela atua aí em duas frentes, na avaliação, né, para identificar quais são aí as perdas. Exato. E na reabilitação. Fala um pouquinho dessa avaliação, como é que ela é feita? Tá. A avaliação para esses casos de problemas neurológicos necessariamente precisa ser multidisciplinar. É importante que a pessoa tenha um acompanhamento com um médico neurologista, né? E a partir das necessidades que ele identificar, ele solicita uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, que vai trabalhar a avaliação motora, né? Os nossos movimentos. Enfim, é um trabalho multidisciplinar. A neuropsicologia em especial vai trabalhar a investigação, a gente chama de mapeamento cerebral, né, sobre essas funções superiores que a gente chama de memória, atenção, concentração, linguagem, raciocínio, para identificar se há perdas e se essas perdas estão coerentes com a idade que a pessoa possui, ou se já se configuram como uma patologia, uma necessidade de intervenção. No caso aí, uma patologia, no caso da memória, seria a demência, Alzheimer? Demência, Alzheimer, Parkinson, AVC, né? Um acidente de carro onde a pessoa bate a cabeça, tem um comprometimento, né, no cérebro, e até com crianças, né, crianças extremamente agitadas, crianças que não conseguem se concentrar, isso é muito comum nas escolas. A gente tem os transtornos de aprendizagem, o déficit de atenção, tudo isso pode ser diagnosticado de uma forma mais completa e tendo a possibilidade de se fazer intervenções ao ponto de conseguirmos que a pessoa consiga ter uma autonomia e se desenvolva a partir do tratamento. Ô Ju, a avaliação, ela permite que você identifique a origem da falha de memória? Porque a preocupação geralmente é demência e Alzheimer, mas existem
outras doenças, outros fatores que causam a falta de memória? Sim, a falta de memória, ela, na verdade, a memória, ela é ela é conquistada a partir de uma série de fatores. Por exemplo, eu preciso da motivação, eu preciso do interesse, eu preciso da intenção, né, de reter aquela informação. E tudo isso é um processo natural na vida normal, né? Agora, uma pessoa, por exemplo, com depressão, é uma pessoa que não, em função da oscilação do humor, da tristeza, ela acaba perdendo interesse por novas informações, e isso pode acarretar, sim, né, perdas de memória. Então, é muito importante, quando a gente fala da avaliação neuropsicológica, porque a gente consegue identificar se é uma perda de memória específica por uma questão de demência ou alguma doença focada na memorização, ou se há outras doenças interferindo, que a gente chama de comorbidade, né? E que também tratando a depressão, tratando uma epilepsia, tratando um transtorno bipolar, a gente consiga resgatar, né, a memória que essa pessoa tem demonstrado falhas. Explica um pouquinho essa coisa de memória recente, memória de longo prazo, porque me parece que no caso do Alzheimer, a memória recente é que vai se perdendo, né? E resta a memória de longo prazo. Resta a memória de longo prazo, que é a memória mais antiga, né? Então é muito comum as pessoas se lembrarem de quando eram crianças, né? E se esquecerem que, por exemplo, hoje já tem filhos, né? E às vezes não reconhecer os próprios filhos na família. E tem como trabalhar isso através da neuropsicologia? Tem. Quando a gente faz o trabalho de reabilitação, que é a estimulação cerebral, a gente consegue trabalhar não a recuperação da memória recente na totalidade, mas através da memória de longo prazo, você pode trabalhar com esse paciente músicas da época dele, fotografias da família, da infância, que vão permitir que com as pessoas que ele convive atualmente se regenere o vínculo afetivo, que é o principal para a qualidade de vida. A pessoa não se isola tanto, né? Então, resgatar essa memória, né, mais antiga permite que as pessoas fortaleçam os seus vínculos e vejam que quem está ao redor está permitindo esse tipo de resgate. E Ju, na avaliação neuropsicológica, você falou que ela é multidisciplinar, né? Mas com relação aos testes ali psicológicos mesmo, como é que é feito? São várias sessões? Como é que acontece essa avaliação? Na verdade, a gente faz um primeiro encontro, né, com a família, né, com os responsáveis, geralmente um responsável, ou, no caso, o cuidador, a pessoa que fica o maior tempo possível com esse paciente. Então, a gente faz o que a gente chama de anamnese, que é a entrevista inicial, para que a gente compreenda todo o histórico de vida, né, do paciente, e que também a gente possa mapear quais são as dificuldades que a família tem identificado no convívio, que às vezes o paciente nem consegue verbalizar e nem reconhecer as dificuldades que ele tem. Então a gente faz essa primeira entrevista para conseguir entender quais são as limitações e as dificuldades que a pessoa tem, e depois a gente parte para as sessões com o paciente, né? Existem testes específicos e que são de aplicação exclusiva do psicólogo, né? Do neuropsicólogo mesmo, que vão exatamente mapear como é que está a memória, como é que está a atenção, como é que está a concentração, se há algum prejuízo de linguagem, se há algum prejuízo de raciocínio, né? Para que a gente possa avaliar se há necessidade de outros profissionais também intervirem, ou se apenas a estimulação do cérebro vai ser suficiente para resgatar um mínimo de autonomia para esse paciente.
E a avaliação também, ela tem níveis de comprometimento cognitivo, ela aponta isso, tipo um comprometimento leve, moderado, porque às vezes, pelo que eu li, se confunde aí o comprometimento leve com o processo de envelhecimento normal, né? Sim, o processo de envelhecimento, ele traz perdas naturais, né? Então, a nossa memória de hoje, né, a minha e a sua, não é a mesma de 15 anos atrás, né? Então, a gente consegue mapear através desses testes se há perdas naturais por conta do envelhecimento e da idade ou se ultrapassam o limite da normalidade. Se há perdas significativas que já configuram patologias, né? E aí é a partir dessa avaliação que a gente consegue mapear como pode ser feita a intervenção. E a avaliação neuropsicológica, para o caso de Alzheimer, ela é indicada a partir de que idade? Hoje esse é o grande desafio e acho que o grande mote da psicologia no sentido de contribuir cada vez mais com a saúde das pessoas. A partir dos 65 anos de idade, já é possível a gente fazer os exames preventivos. Né? 65. Começar já a procurar uma investigação, né? Se há perdas que são naturais ou se há já perdas mais significativas. E isso a própria família já consegue identificar, né? Não há necessidade de completar os 65 anos e buscar uma ajuda. Mas a própria família consegue identificar, por exemplo, se os problemas de memorização, se a confusão mental tem se feito presente na rotina e se tem intensificado e comprometido a vida do paciente. Né? Um paciente que a todo momento se esquece das coisas, não sabe onde guardou, não sabe onde lembrou, ou não sabe mais o nome de algumas pessoas. É importante investigar e acho que esse é o grande desafio, a gente trabalhar de forma preventiva. Bom, feita a avaliação, né? Aí nós vamos para a reabilitação. Isso. Você já falou que é um processo aí de estimulação, né? Das várias partes do cérebro aí. Então, é um trabalho multidisciplinar também a reabilitação. Isso. O trabalho de reabilitação também vai depender da avaliação, né? Se a gente tiver uma pessoa com um comprometimento muito sério na linguagem, então a gente faz a estimulação das funções do cérebro com a ajuda de um fonoaudiólogo, né? Se o comprometimento é focado em memória, em atenção, o neuropsicólogo pode assumir. Se há um comprometimento motor, né, a pessoa já está com o corpo mais atrofiado, dificuldade para andar, dificuldade para tocar a sua rotina, né, no dia a dia, aí a gente precisa ativar um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta. Tá? E qual é o tempo médio de recuperação nesse processo de reabilitação? O processo de reabilitação, ele não visa a cura, Mirna. Ele visa a possibilidade de você resgatar uma qualidade de vida e o maior índice de autonomia possível para essa pessoa, né? Então, uma pessoa com comprometimento de memória, cognitivo, que tem dificuldade inclusive na localização dentro de casa, né? Nós vamos chamar os familiares, orientar, ensinar o que é essa doença, como lidar e até algumas dicas práticas de organização do ambiente, por exemplo, né? Etiquetar as gavetas do guarda-roupa para que a pessoa consiga identificar onde estão as coisas. E isso vai depender como os familiares podem ajudar, como os familiares podem ajudar. Em consultório, a reabilitação ela vai trabalhar a estimulação cerebral, né? Então, eu costumo dizer que quanto mais a gente exercitar atividades intelectuais, né? Leitura, a música, palavras cruzadas,
mais a gente consegue retardar esses sinais que a demência traz e é tão forte e tão impactante na família, né? Isso se deve hoje ao conceito de neuroplasticidade, que é um conceito também que até pouco tempo atrás não se cogitava essa possibilidade. Então, os estudos recentes apontam que o cérebro, ele se regenera. Nossa, isso é uma felicidade, não é? Exatamente. Porque antigamente você tinha um familiar sofrendo com algum problema aí e não conseguia ajudar, não sabia que existia essa possibilidade, né? E o cérebro, ele se regenera na medida em que a gente estimula. Então, quanto maior for a estimulação, por exemplo, uma das atividades, são inúmeras, mas uma das atividades num trabalho direto com o paciente é você, por exemplo, trabalhar uma caixa com palavras escritas e você dizer, procure para mim todas as palavras que começam com a letra C. É como se a gente estivesse realfabetizando, né? Fazendo todo aquele trabalho de pré-requisito para o desenvolvimento da linguagem, para a pessoa aprender a memorizar. Então, são atividades que com calma, com paciência, dentro do ritmo do paciente, ele vai ativando, né? Reativando essas funções, ele vai conseguindo cada vez memorizar um pouquinho mais de palavras, vai retardar um pouquinho aquela perda significativa de quem é você, né? E eu sou sua filha, e a gente fica agoniada como filha de não saber como agir nessa situação. Como ajudar, né? Como ajudar. Então, há uma série de dicas que a família pode receber e que pode ajudar a pessoa a ter essa qualidade de vida e também não se isolar, né? Porque o que acontece é a pessoa cada vez mais com a memória comprometida, cada vez mais, né, fechada no seu próprio mundo, ela acaba não se socializando mais, ela acaba não participando mais, né, dos eventos da família e vai se isolando, vai se fechando e o quadro vai cada vez mais se intensificando. Então, a ideia é que a pessoa realmente consiga permanecer ativa o maior tempo possível, com a maior autonomia possível dentro de cada quadro. Juliane, muito obrigada, olha, por todas essas informações tão importantes que você passou aqui. Quem tem uma familiar que está passando por esse problema, eu tenho certeza que vai ver aqui as suas explicações e que vai falar, ufa, tenho o que fazer, tenho onde me socorrer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e acredito ser mais importante até do que a atuação dentro de consultório essa possibilidade da gente levar informação para as pessoas e que elas saibam que há ajudas profissionais e que podem melhorar consideravelmente a rotina. Muito obrigada, viu? Mina. E obrigada a você que nos acompanha pelo YouTube ou pela ITV, canal 24 da NET. Semana que vem eu tô de volta. Beijo no coração, até lá!